Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 15 de dezembro de 2016, o reloginho está caminhando, o tempo está passando e nós estamos em rumo ao ano novo, 2017. O que esse ano vai trazer para nós de surpresa? Não sei. Sei que surpresa no meio do povo de Deus, do povo verdadeiro de Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, não tem muita. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas aos Tessalonicenses e a tantos, que ele foi trabalhando, falando, evangelizando, cuidando, apacentando, ele sempre dizia que nós somos filhos da luz, não filhos da noite. Sabe uma coisa que eu observo? Um pastor de uma determinada igreja, ele tem o seu rebanho, pode ser pequeno ou grande, não vem o caso, mas ele tem o seu rebanho. Esse pastor, seja um bom pastor ou um mau pastor, ele tem o seu modo de falar, ele tem o seu modo de pregar, mais ou menos ele vai no segmento daquele tipo de mensagem que ele gosta, é onde você vê pastores que pregam muito sobre prosperidade, eles só sabem pregar sobre prosperidade, viram experts em encontrar coisas que falam de prosperidade, Eu o chamaria de um mau pastor, porque ele ensina às suas ovelhas aquela doutrina. Tem os pastores que pregam mais da santidade, da oração, do dom de línguas, e eles falam só sobre esse assunto. Tem os pastores, proféticos, eles gostam de falar das profecias, eles gostam de estudar os livros apocalípticos, digamos assim, do final dos tempos, a revelação. Tem pastores que são bem aguinha com açúcar e a mensagem deles é um evangelho acomodado, um evangelho calmo, um evangelho tranquilo. Aí hoje ele vai numa parábola, amanhã ele vai em outra e fica sempre naquele ritmo. Mas a realidade é que com esse tipo de pastor tem um resultado. E o resultado são as ovelhas que aparecem, que se parecem com o seu pastor. Então, dependendo do pastor, a ovelha se parece com ele. E isso não é só dentro da igreja, não. Isso é no mundo inteiro, Se você tem um professor de uma determinada matéria, disciplina, você vai ver que no decorrer do curso, os alunos vão se identificando e vão começando a parecer com ele, o modo de falar, Então, o ser humano ele tende a se inclinar para tendências daquilo que predomina. Então, o que acontece? O pastor, no nosso caso, se é um bom pastor, ele vai trazer sempre um alimento saudável, um alimento robusto que alimenta, que nutre, e as ovelhas vão crescer. Olha só que coisa forte. O nosso amado Jesus compara o rebanho também com uma grande horta, um grande campo, onde ele vai dizer que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas se você se lembra, tem um momento que ele fala, se o grão não cair na terra e morrer, como que ele vai poder produzir bons frutos, mais frutos, produzir, se reproduzir, não é verdade? É quando ele morre naquela cruz. Ele foi o grão, ele foi a semente que caiu nesse campo gigante, nessa eira gigante, onde faltam trabalhadores. Porque quando o sangue dele derramou-se naquela cruz, nasceu a oportunidade dos verdadeiros filhos de Deus aparecerem, nascerem, surgirem, se revelarem. É onde a igreja foi revelada. E o apóstolo Paulo, ao modo seu de falar, ele falava muito do final dos dias. Se você imaginar, aqui na Bíblia a gente encontra alguns textos, Por exemplo, todos os 2 livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses, é ele conversando exatamente sobre o final dos tempos. E ele explica tudo. Se você ler os 2 livros de Tessalonicenses, você vai ficar muito esclarecido de como vai ser para a igreja. Lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver também o nascimento da igreja, que foi
o apóstolo Paulo ainda não estava no meio, né, nesse iniciozinho aqui de Atos. Então você vai ver como que o povo reagia. Então quando ele fala, por exemplo, aquele dia, aquela hora ninguém sabe, a última trombeta, ao soar da última trombeta, quando ele fala a expressão o ladrão da noite, vigiar. Então assim, ele falava numa linguagem popular para o povo de Israel. Ele falava para o povo judeu, né? E nesse meio tempo tinham os estrangeiros e ali as pessoas iam entendendo o que ele queria dizer por causa das expressões populares. Ladrão da noite é uma expressão popular, ok? Existiam, eu vou só dar uma aspas, abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala ladrão da noite, vir de surpresa e não ser pego, e você não ser pego nu, diz que Israel tinha uma tradição. No templo tinha o sacerdote, eu não sei, tinha uma pessoa que tinha que fazer uma vigília, que aquele templo ele tinha que funcionar 24 horas. Então tinha a vigília da noite, tinha que ter alguém ali, né, ali, acordado, e acho que é um sacerdote, eu não tenho certeza. Eu só sei, tá, que às vezes o sacerdote dormia, porque na noite, né, nós somos humanos, a gente tende a dormir, e tinha uma espécie de sentinela, de guarda, que rondava, e ele passava de tanto em tanto com uma tocha acesa. E ali quando ele via o sacerdote dormindo, eu não tenho certeza se é sacerdote, mas justo uma ideia para os irmãos entenderem o que quer dizer esse ladrão da noite. Esse guarda, esse vigia, ele pegava, né, esse bispo, esse sacerdote que estava dormindo, aí o que ele fazia? Com aquela tocha ele botava fogo na roupa do tal do sacerdote, que na hora acordava, na hora assustava, começava a bater, né, bater na veste, quando o negócio começava a pegar fogo, ele tirava a roupa e julgava ela. Então ele se encontrava nu, porque ele adormeceu. Isso me lembra muito a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens adormecem, aí vem, eis o noivo, né? E fala que nós temos como igreja que cuidar das nossas vestes para que também não sejamos pegas nuas, né? A igreja não pode ser pega nua. É por isso então que o apóstolo Paulo, ele vai falando muito, ele conversa muito com o pessoal lá na época dele, né, com as ovelhinhas que Deus colocou no caminho dele, e ele apacenta muito falando sobre vigilância. E aí você que está me ouvindo, fala, eu sou novo no canal, eu sou novo no tema, eu não estou entendendo nada do que você fala, do que é essa vigilância, o que é esse vigiar, Ana Paula? Eu quero fazer parte da chamada Igreja de Cristo, porque alguns dias eu caí aqui de paraquedas na internet, comecei a escutar uns negócios, e uma coisa foi puxando outra, e agora eu estou aqui ouvindo também essa mensagem sua, mas eu sou novo, eu não entendo nada. O que é esse tanto vigiar que se diz, né, nessas pregações dos últimos dias? O que é não ser pego nu? O que é ser igreja de Cristo? O que é ser noiva de Cristo? Até hoje eu me achei uma pessoa boa, uma pessoa aprovada para ir para o céu, e agora eu estou começando a perceber que o negócio é muito mais profundo do que aquilo que eu imagino. É aonde, meus amados, eu vou contar para os irmãos a história da igreja. Amém? Eu quero contar a história da igreja. É uma pequena história, não penso que vai alongar muito esse vídeo. E vocês vão ouvir isso e prestar atenção. E esse áudio no dia de hoje, ele serve para a nossa edificação. É uma palavra de edificação. Ana, nós estamos indo para o final dos tempos? Sim. E por incrível que pareça, ainda tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita, tem gente que bate de frente, tem gente que tem o seu estudo pessoal, é o que eu chego à conclusão, são poucas, mas tem pessoas aí que têm os seus estudos teológicos pessoais e se sentem doutores porque estudaram muito, leram muito, aprenderam muito. Aí a Bíblia fala que o muito aprender, né, muita informação, ela acaba trazendo um certo enfado, porque chega um momento na vida do cristão, que ele precisa aprender, que é o nosso caso. A gente aprende todo dia,
Se a gente medita na palavra do Senhor, como Ele nos ordenou que o fizéssemos, né? Ele fala pra gente e tá caminhando, né? Você tá caminhando pelo seu caminho de trabalho, de escola, de sei lá o quê. Vai louvando a Deus, vai cantando hinos, né? Cantando salmos, vai edificando seu espírito, edificando e mantendo sob controle a tua alma. Então o Senhor nos ensina a meditar na palavra dele, a estudar e tudo. Mas tem gente que começa a se apegar muito a isso, mas são pessoas muito inclinadas para querer aprender. E elas então começam a sair da fonte original, que é a Santa Escritura, e começam a agregar vários materiais, tá? Porque são os pesquisadores, né? O cara às vezes lê lá o livro de Atos, aí ele entendeu o livro de Atos, aí começa a ir na história do povo, ele começa a pesquisar, e ali ele começa a puxar outras fontes em outras línguas, e o negócio vai, né, crescendo, se amontoando, e chega, o cara no final ele estuda 10, 15, 40, 60 anos a Bíblia, e isso é muito bom, desde que esse conhecimento que ele adquire não sobrepuje o coração, a alma, o sentimento que vem pelo Espírito Santo na vida dele. E infelizmente tenho visto pessoas que parecem, eu digo parecem, que o conhecimento, tanto conhecimento, essa certeza, essa convicção, está sobrepujando o Espírito Santo no coração dessas pessoas. E elas estão enganadas, né? Elas estão aí lutando contra a ascensão da igreja. Elas estão batendo o pé. Todos os sinais que a gente está vendo, e você vê 99% da igreja pré-tribulacionista, porque a gente conversa mais nesse nível pelo fato da gente se regular, né, da gente se enquadrar aí nos sinais desses últimos dias, é o que nos enche o coração. Então tem 99% da igreja pré-tribulacionista emocionada, entusiasmada, focada nos sinais e com o coração cheio, vigiando, e ainda pode até ser que o arrebatamento não seja por agora, e quando eu digo por agora, é no máximo nos próximos 2 anos, ok? Pode até ser que passe, mas sabe, o espírito está cheio, o espírito está alimentado, a convicção, a gana, a força, a vontade de subir é maior do que a dúvida. E isso tem sido o nosso alimento. Aí tem esses 1%, né, desse pessoal enfadado de conhecimento, muitas das vezes acredito conhecimento vão, desesperançado, que acreditam que o arrebatamento ainda vai passar toda essa nossa geração. E só para explicar, a geração ela dura 70 anos. Só que todas as pessoas que nascem dentro dos 70 anos da geração corrente fazem parte dessa geração. Então, praticamente, para acabar uma geração, desde o dia que nasce o primeiro membro até o último, mais ou menos, você tem que multiplicar 70 por 7. O que seria isso, Ana Paula? 70 anos. 70 anos. Olha só. Vamos ver se eu falei uma besteira aqui. A geração de Israel, ela brotou no ano de 1948. Justo. 1948, o ano do brotar da geração de Israel, mais 70 anos, nós vamos para 2018. Justo? 2018. Os judeus, eles falam que é 2017, porque tem os dias, o calendário lunar e tem todo um ajuste dos judeus. Então eles falam que a geração de Israel faz 70 anos agora em 2017. Mas vamos chutar o pau da barraca e arredondar para 2018, justo para fazer um cálculo mais lógico pelo ano de 1948. Então alguém diria que num determinado mês do ano de 1948 nasceu, porque foi assinado que Israel voltaria a ser patroa da sua terra. E aí nasceu o governo israelense, nasceu o exército israelense, nasceu um país, tá bom? Oswaldo Aranha foi o senhor que assinou o documento, liberando Israel novamente como nação, ganhou sua terra e etc. No ano de 2018 faz 70 anos, ok?
Então, se em 1948 nasceu um bebezinho ali, e provavelmente nasceram pessoas exatamente no dia e até mesmo na hora em que o senhor Oswaldo Aranha assinou esse documento, dando a Israel o direito de ser nação de novo, no ano de 2018, num determinado dia e mês, essa mesma pessoa vai completar os seus 70 anos, ok? Ok. Agora imagina que em esses 70 anos que se passaram, nasceram pessoas. Eu, Ana Paula, nasci em 1978. Eu nasci na metade da geração do brotar da figueira. E provavelmente você que está me escutando, a maioria nasceu mais ou menos na metade da geração do brotar da figueira. Quer dizer, 78 para 48 são 30 anos, justo? Eu nasci na metade, 30 anos. Eu, Ana Paula, vou fazer 70 anos, ok, meus irmãos? Eu vou fazer 70 anos no ano de 2048. 2048 eu faço 70 anos. Olha só. Só que eu tive um filho no ano de 2010. 2010 para 1948 são 40, quase 50 anos depois do brotar da geração da figueira. É a minha terceira, né? É a terceira geração depois do início lá, do brotar. Então hoje meu filho está com 9 anos. Vamos fazer de conta que nós estamos falando. É 9 anos. Para 70, meu filho, quando ele tiver com 70 anos, ele vai estar no ano de 2000 e quanto? Começa a me embrulhar aqui. Fazemos de conta uma criança que hoje está com 10 anos, que aí a gente faz cálculos mais redondos. Para 70, então nós estamos falando do ano de, se a gente pega aqui 1948 mais 70, não, 2010, que é o ano que nasceu a criança, ok? Ele vai estar com 70 anos no ano de 2088. Mas ele nasceu dentro do brotar da geração da figueira. 1948 para 2010 são quase 50 anos, mas ainda é dentro da geração da figueira. Ana, quando termina o brotar da geração da figueira? Quando acaba essa geração que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24? Você vai pegar a última criança que nasceu no ano de 2018. Essa criança, ela ainda faz parte do brotar da geração da figueira. Mas o filho dessa criança não faz mais parte do brotar da geração da figueira. Ou faz? Não. Porque a última pessoa que nasceu no ano de 2018, essa pessoa, ela encerra a geração do brotar da figueira. Então, se essa criança que nasceu no ano de 2018 tiver um filho, esse filho já não está mais dentro do brotar da geração da figueira. Então, eu posso dizer praticamente o ano exato em que vai terminar o ano do brotar da figueira. Basta você somar 2018 mais 70. Você vai ter 2098. Então, no ano de 2098, essa pessoa que nasceu, ou as pessoas que nasceram, né, no último dia do brotar da geração da figueira, vão estar completando seus 70 anos. E se elas todas morressem com esses 70 anos, ela já passaria a geração do brotar da figueira. E isso nos leva a Mateus, capítulo 24. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus, capítulo 24, quando o nosso amado Senhor Jesus, ele fala do brotar da geração da figueira, e ele fala dos sinais do brotar da geração da figueira. Deixa eu encontrar aqui. Meus amados. Eco. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles fazem 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta é: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Não ficará pedra sobre pedra. Seria a destruição do templo, do segundo templo que foi erguido. E os discípulos mostravam para Jesus: olha que lindo esse templo, que construção impetuosa. E aí o nosso amado Jesus diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai ser tudo derribado. 70 anos depois, veio um general chamado Tito Flávio Vespasiano, e ele sitiou Jerusalém, tá? Num tempo de festa, estava cheio de judeu lá dentro, estava fazendo festa. Esse general entrou e matou. Diz que o sangue chegava até ao calcanhar dos cavalos, né? Uma certa altura de tanta carnificina que foi. E os soldados, tá? Eles destruíram o templo e foi tirando pedra sobre pedra para tirar o ouro do templo. Ok? Chegaram-se a dizer em alguns estudos que todos esses soldados de Tito Flávio nem eram romanos, mas eram pessoas da região ali, países que odiavam os judeus. Então, por isso essa violência, essa carnificina. Tem alguns estudos que falam sobre isso. Porque para ser romano, para ser um soldado romano, não precisava nascer em Roma. Bastava comprar o seu direito de ser dito um romano. É como se eu comprasse a minha cidadania aqui na Itália. Eu sou brasileira, você sempre brasileira. Mas eu posso ser chamada de cidadã italiana se eu comprar o meu direito de cidadania. Aqui é claro que a gente não compra direito de cidadania, tem que ir na prefeitura, levar documento, e se for o caso, a Itália me dá a cidadania italiana, coisa que não me interessa, mas justo para... Mas na época de Jesus, as pessoas que queriam ser romanas compravam o título, elas tinham que dar dinheiro e aí então elas recebiam o título de serem cidadãos romanos, mas eles eram sempre estrangeiros. E nesse caso, nessa invasão de Jerusalém, nesse ano, a maioria desses soldados eram tiranos, eram pessoas que eram inimigas de Israel, tá bom? Ali você vai ver povos que sitiaram mesmo Israel e eles com muita raiva, com muita fúria, eles mataram os judeus. Mas isso é uma outra história, mas é a resposta da primeira pergunta. Quando sucederão essas coisas, né? E que sinal haverá da tua vinda? É a segunda pergunta, porque os discípulos perguntaram: o Senhor vai, mas o Senhor volta. Qual vai ser o sinal que vai vir antes da tua vinda? Essa vinda aqui é a vinda do Senhor Jesus na terra. Ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Vir na terra, vir pisar na terra. Como ele estava ali com os discípulos, ele voltaria. Então, no arrebatamento, é onde muita gente confunde, ele vai vir nos ares. Ele não vai chegar a pisar no planeta Terra, ele não vai ser visto na terra. Só verá o nosso Senhor Jesus quem subir para encontrar com ele nos ares, que está lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, fala da ascensão dos santos, né, onde nós vamos ter os corpos glorificados. Então, ele não vem na terra, ele vem nos ares. E esses ares aí... A Bíblia não especifica quais são os ares. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares. Com quem? Com os mortos que ressuscitaram primeiro. Então, nós, no arrebatamento, num abrir e piscar de olhos, nos encontraremos nos ares com as pessoas que ressuscitaram, já de morta. Então nós vamos subir por entre as nuvens. A Bíblia fala da subida, a igreja sobe. E então nos encontraremos com os que morreram em Cristo. E então nos encontraremos com o nosso amado Jesus Cristo nesses ares, que a Bíblia não especifica quais são. Ela só fala que nós passaremos por entre as nuvens. E dali, meus amados, o infinito. Porque nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Amém? Nós vamos entrar para as bodas, nós vamos ir para o céu. Então isso significa que nós vamos nos encontrar na dimensão aonde Deus habita. Eu ouvi uma coisa muito curiosa ontem, uma coisa muito legal. Estou com medo de fugir do assunto aqui, mas eu vou lembrando, eu quero compartilhar com os irmãos. Foi falado de 3 tempos. Dizem que Deus tem 3 tempos.
eu vou resumir rapidinho. O primeiro tempo é o tempo cromos, né? Acho que é cromo. É o tempo do reloginho, 24 horas, o tempo do dia e da noite, o tempo do mês, da semana, né? Os calendários aí, o calendário romano, o calendário judaico, né? Então, é o tempo que nós temos. Igual agora para mim são 9h20 da manhã, eu tô aqui gravando o vídeo há 25 minutos, sei que eu tô cheia de coisa para fazer, tô correndo o olho porque daqui a pouco, a meio-dia, eu tenho que estar com o almoço pronto, para 12h30 buscar meus filhos, 1h30, 1h30 deixar eles na escola de novo, correr para casa, limpar a cozinha e até 4h30 fazer de 4 para conseguir estudar algumas coisas e conseguir completar o meu dia de barriga cheia, vamos dizer assim. Então a gente corre contra o tempo não espera, né? O nosso tempo. E nessa brincadeira eu tô envelhecendo, né? Nós vamos envelhecendo, nós vamos cansando, vamos ficando aí nesse ritmo. Então é o tempo crono. Desculpa se eu falo crono, porque eu me confundo, mas os irmãos entendem, né? O segundo tempo é o tempo de Deus chamado tempo kairos. O tempo de Deus é o tempo eterno. É por isso que ele fala, para mim, 1000 dias são como 1000 anos. Como é que é? 1000 dias é como um ano. Não, como é que é? Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É isso. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não faz diferença. Porque o tempo no qual ele se encontra é o tempo eterno. É o tempo em que nada perece. É o tempo em que não existe... como existe para nós, né? A gente tem que correr porque meio-dia. Deus não tem esse tempo. O tempo dele é o kairos, é o tempo eterno, ok? É o tempo da nossa futura morada, é o tempo kairos. E foi explicado num terceiro tempo, que é um tempo que, quando foi explicado, eu falei, gente, agora eu entendo isso. Olha só, amado. Você já teve essa experiência que eu falo para quem já está há mais tempo caminhando com o nosso amado Pai? Você já teve essa experiência? Você para orar num grupo de oração, ou numa igreja, ou em casa sozinho, não sei. E ali você começa a orar. Aí começa a orar e vai orando. E quanto mais você ora, mais você quer orar e aquele negócio vai te dando, né, aquela alegria. Você tem um prazer tão grande em orar e você não quer parar e ora. E ali, quando você termina de orar, você tá, por exemplo, você chegou no local para orar, era tipo 9 horas da manhã, né? Ou 9 horas da noite, você foi orando. Parece que aquele tempo, você não percebe aquele tempo de oração, porque é tanto prazeroso, é tanto profundo, é tanto produtivo, né? Mas aí de repente você vai esvaziando, quer dizer, vai concluindo aquela ligação espiritual e a oração termina. Você está literalmente cheio e satisfeito. Esvaziou-se. Você viveu um momento de comunhão com Deus muito profundo. E então você terminou a oração, acabou tudo. Aí você olha para o relógio, 1h da tarde. É onde você fala, gente, eu estou de 9 da manhã até 1h da tarde orando. O tempo passou, eu nem senti. Olha, passou 9, passou 10, passou 11, passou 12, passou 13, passou 4 horas e você orando e nem percebeu. Quer dizer, é como se o tempo perdesse, o tempo cromo, perdesse a importância, perdesse o significado, perdesse a sensibilidade. O tempo passa e você não vê. Então foi explicado que é quando você abre um chamado tempo vertical. É você em contato direto com o céu. Então o tempo eterno, ele se mescla, né? Se mescla com o tempo crono e você fica neutro dentro desses dois tempos. Quer dizer, você não percebe o passado tempo cromo, que é o tempo em que nós vivemos, e você entra no tempo eterno e você vive só um momento de regozijo na sua oração. Então você já não sente o tempo normal que nós sentimos aqui agora. Olha, são 9h20, eu falei, já passaram 5 minutos e daqui a pouco eu começo a controlar o relógio porque eu tenho que começar a medir o meu tempo, porque eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso dar conta de tudo, senão eu vou ficar no prejuízo, literalmente falando. Mas quando você entra em comunhão da oração com o tempo de Deus, você não precisa se preocupar, porque
você quer simplesmente se regozijar na presença do Senhor, você simplesmente quer orar, você simplesmente quer falar com Deus. Então esse chamado tempo vertical é quase como se abrisse um buraco atemporal na sua vida, quer dizer, fora do tempo, não tem tempo, um buraco, uma espécie de um portal, né, dimensional, espiritual, que te liga diretamente com o céu. É o terceiro tempo, amém? Então, meus amados, eu nem lembro porque que eu fui falar negócio de tempo, mas amém? Mas é o tempo da vinda de Jesus, tá bom? Assim, quando fala do arrebatamento, no abrir, no piscar de olhos, nós nos encontraremos com ele nas nuvens, né? Nós nos encontraremos, então, na dimensão de Deus. É por isso que eu comecei a falar do tempo aqui. Eu fui puxando uma coisa com outra para recapitular com os irmãos. Nos encontramos, então, na dimensão do Pai e estaremos com ele para sempre. E basta, a Bíblia bota um ponto final nisso. Depois você só vai ver a igreja voltando lá no Armagedon para combater, né? O dia do combate lá, para acabar com o anticristo, para prender a besta, o falso profeta e para entrar no milênio. Então essa vinda de Jesus que o próprio Jesus fala, é uma vinda que ele vem para ficar, ok? Ele vem para abrir o tempo do governo milenar. Amém. Mas tem outros vídeos no canal que falam sobre isso, ensinando a gente aqui. E da consumação do século? É a terceira pergunta, que também é isso, né? Porque ele vai fazer a guerra do Armagedon e ele vai consumar o século. O que esse século é? É a consumação dessa era, a era das trevas, a era em que Satanás tinha o poder para governar o mundo, porque ele foi dado. Então essa era, esse século, esse tempo vai acabar e vai abrir o tempo do governo de Cristo. É o tempo milenar, entendeu? O mundo, ele caminhou de século, geração, tempo, né? A Bíblia o chama de tantos nomes. Era... Acho que a palavra era é a mais precisa, é a mais correta para descrever os tempos da humanidade. Você vê lá Adão e Eva, eles estavam num tempo diverso do nosso. Porque quando eles viviam, Deus os criou, eles viveram na terra, eles ainda antes de pecar, eles estavam numa era. Quando Adão e Eva pecou, veio a maldição sobre a terra, então entrou uma nova era, a era do pecado. Aí então Deus prepara, né, o pai Abraão, prepara lá Abraão. Antes disso ele prepara lá o Moisés, aí vem o dilúvio, aí vem a era, né, essa era da lei. E você vê que ele vai trabalhando através da lei, onde o pessoal vai morrendo por causa do juízo de Deus e não tem justificação. Eles precisavam fazer os sacrifícios do cordeiro, disso, daquilo e tal. Aí vem Jesus, promessa de Deus. Vem o nosso amado Jesus Cristo, promessa de Deus, e morre na cruz. Então abre uma nova era, a era chamada Era da Graça. Então nós hoje não somos salvos pela lei, porque ninguém seria capaz de cumprir a lei ao pé da letra, porque a lei ela serve para revelar o pecado. A Bíblia fala sobre isso. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei e ele cumpriu tudo que o Pai mandou. E ele morrendo naquela cruz, através do seu sangue, nós somos justificados. É a era da graça. O que é graça? É grátis. Quer dizer, eu, Ana Paula, não preciso matar um cordeiro, levar um sacerdote, aquele cordeiro, aliás, eu pego o cordeiro e levo para o sacerdote, e o sacerdote mata aquele cordeiro, derrama o sangue, faz todo um ritual, porque tinham rituais, vocês têm que ver lá no livro de Levíticos, né? Tem todo um ritual, e aí então... o sacrifício é aceito e o sacerdote fala, agora você está perdoada. Mas passava uma semana, eu tinha que levar outro cordeiro lá, uma pombinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, alguma coisa ia ter que estar sempre levando, né? Flor de farinha e por aí vai. Hoje não, com a era da graça, se eu peco, eu levanto os olhos para o céu e eu clamo o perdão de Jesus. Eu peço no nome de Jesus, Pai, me perdoa, eu menti, eu roubei, eu prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo e arrependida pelo Espírito Santo que me convence desse pecado realmente, porque se não tem o convencimento do Espírito Santo, não é um arrependimento verdadeiro, não é um arrependimento genuíno, ok? Mas com a intervenção do Espírito Santo, que foi o presente que o nosso Senhor Jesus deixou para a noiva,
Ele disse: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas para que eu vá, eu preciso ir para que venha o Consolador. Se eu não for, ele não pode vir. Não sei porquê, mas é assim que funciona. Então ele foi assunto aos céus. Amém? Glória a Deus. Ele foi assunto aos céus. E quando ele foi assunto aos céus, depois de 50 dias, teve a descida do Espírito Santo, que eu gostaria de ler com os irmãos. Mas aqui, meus amados, só para terminar o discurso da geração, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ainda Mateus capítulo 24, versículo 3 continua. Lá no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, não estava aquele tanto de gente que sempre acompanhava Jesus, tinha só ele e os discípulos em particular. Então eles vão e perguntam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O que tem que acontecer para que termine toda essa era, a era do pecado? Essa é a pergunta base, é a base da pergunta dos discípulos. Quais sinais? O que vai acontecer? Como que a gente vai se orientar? Como que o povo que o Senhor está estipulando como igreja vai se orientar para entender que está chegando o final? Tem que ter algum sinal. Senão eles não perguntariam. E se isso não fosse uma pergunta tão importante como é e crucial para a igreja, ela não estaria registrada na Bíblia. Por quê? Quando Jesus caminhou depois que ele ressuscitou 40 dias na terra, a Bíblia fala que ele executou muitos milagres. Ele fez muitos prodígios, mas não foram escritos, não foram registrados nesse livro. Não teria espaço para registrar. Quer dizer, só deixa a ideia que ele fez muitos milagres e maravilhas, mas não foram registrados e ele subiu aos céus. Amém? Mas o que é importante é escrito. Tudo que está escrito na palavra de Deus e tudo que você tem acesso, que é a tua Bíblia, é porque o Espírito Santo quer, através daquilo, edificar você, preparar você. Porque ele disse que não nos deixaria na escuridão, nós somos filhos da luz. Ele diz que Deus não faz nada antes sem revelar aos seus filhos, à sua igreja, aos seus profetas. Tudo que ele vai fazer, ele revela. Então não adianta falar, ninguém sabe o dia nem a hora. Sim, ninguém sabe o dia nem a hora, o momento, o segundo exato, mas os tempos e as épocas, sim, meus amados. Senão, não teria essa pergunta, que é uma outra base, é uma outra chave para a gente entender que a gente precisa estudar as profecias. É o que nós estamos fazendo. E que o Espírito Santo, no santo, poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo, nos dê o discernimento e o entendimento da palavra. E aí ele continua. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ninguém. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é somente o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É a perseguição aqui da igreja, que tem até hoje. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e até enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu acredito que essa frasezinha está acontecendo exatamente nesse momento em que nós estamos aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Só um detalhe, o evangelho do reino não é o mesmo evangelho que prega a igreja. O evangelho que prega a igreja é o evangelho da salvação. Se você crê em Jesus Cristo e se arrepender e se batizar, você será salvo. O evangelho do reino eterno é o evangelho que glorifica a Deus Pai. E até os anjos pregam esse evangelho, que é uma prova. Vai lá em Apocalipse, no finalzinho diz que, lá no finalzinho dos flagelos, tem um anjo que caminha falando do evangelho eterno, tá bom? Então, olha só, tem que ler o Apocalipse. Eu não vou ficar aqui lendo tudo não, que senão
Aí ele entra na grande tribulação, o título da Bíblia, quando, pois, virdes o abominável da desolação. Olha só, está muito claro que aqui está falando do anticristo, ele está dentro da grande tribulação, que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui ele está falando para o judeu, porque Judéia é o nome de uma cidade que está lá em Israel. Tá? Se fosse uma coisa geral, ele não iria se referir ao nome Judéia, ele se referia à sua cidade, alguma coisa mais neutra, né? Ai, das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Olha que tudo coisa para judeu, porque o sábado para o judeu é sagrado. O judeu ele não pode caminhar, tem metros, né, 3 quilômetros, é um negócio assim, eu sei que tem uma medida mesmo de distância que um judeu no sábado não pode passar, não sei se é 3 quilômetros, mas é um negócio assim. Então, para fugir tem que caminhar infinitamente, né, eles vão ter que quebrar a lei do sábado. Olha só, por isso que ele fala, né? Porque é uma coisa que para o judeu é sacra, é santa, tá? Inverno em Israel tem neve. Fugir no inverno não é fácil não, é muito frio mesmo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nunca mais haverá. Nem o dilúvio universal foi tão pesado como a grande tribulação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa é uma palavra sobre a abreviação dos dias, que só quem estiver vivendo naquele período vai entender o que significa essa abreviação. Mas eu já tenho uma ideia. Tem alguns teólogos que dizem que, fazendo algumas contas do livro de Daniel, que ele fala dos 1.200 e tantos dias daqui, depois tem um outro lá que fala de outro número, e tá daqui, tá dali. O pessoal fala, olha, a grande tribulação está dentro de 7 anos, mas o período todo que vai se compreender a grande tribulação passa de 7 anos. Tem quem fala que chega a 10 anos, ok? Eu já ouvi isso por aí. Então eu posso até imaginar que talvez em vez de ser esses chamados 10 anos, né, ou até mais, tem gente que fala que não é nem 10, é até mais, pode passar disso, eu acredito que esses anos então vão ser abreviados e vão se enquadrar somente em 7. Pode ser uma base para se encaixar essa abreviação dos dias, senão nenhuma carne escaparia. Mas ainda assim me leva a inclinar o meu entendimento para que só quem estiver passando naquele tempo é que vai entender o que significa tudo isso. E não você, o que vou querer estar passando, com certeza. Mas a noiva de Cristo vai assistir alguma coisa. Porque em Apocalipse Jesus ele diz para João, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que hão de vir. E ali ele mostra toda a grande tribulação para o apóstolo João. Pode ser que a igreja vai ter consciência de todas as coisas que vão acontecer aqui. Talvez a gente não vai ver com os olhos, porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Só que se você ler Apocalipse devagarzinho, você vai entender que o galardão que vai estar lá no tribunal de Cristo, ele vai ser entregue na metade da grande tribulação. Quer dizer, depois de 3 anos e meio que a igreja vai estar no céu, ela vai receber o galardão, as coroas, porque é quando ele fala, chegou o momento de se entregar o galardão, a coroa para os santos e tal. Então é na metade da grande tribulação que a igreja recebe o galardão. Então parece, aqui a modo muito ignorante, e é mistério, é só lá que nós vamos entender ao pé da letra como vai ser tudo, mas a gente começa a tentar pegar pelas bases da leitura, né, as dicas. Parece que quando a igreja for arrebatada, os 3 primeiros anos e meio, que gira no tempo cromo da terra, no céu eterno. Então, seria aquela experiência da oração, né? Que você tá orando, parece que você orou pouco, quando você assusta, passou 3, 4 horas e você nem percebeu. Então, a gente tem que entender que o tempo celestial, o tempo eterno, não pode ser comparado com o tempo da terra. Mas nessa primeira parte, tá, das bodas da igreja, ela vai somente passar pelo banquete, ela vai festejar. Agora só, olha, eu me lembro uma coisa, aqui na Itália, ou no mundo inteiro, quando tem uma festinha de aniversário, como é que funciona?
Tem uma criança, uma pessoa que vai fazer aniversário, justo? Então os convidados levam presentes e ali começa a festa. O povo come, o povo bebe, o povo conversa, o povo se diverte, o povo até dança, né? Tá terminando a festa, então se abre os presentes. Não é assim que funciona. Então vamos tentar levar isso para a dimensão das bodas. Dá-se a entender que essa primeira parte das bodas vai ser festa. Porque se você pensa comigo, nós estamos aqui desejando tanto conhecer o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, conhecer a Deus Pai, quem sabe conhecer até o Espírito Santo visivelmente. Então, a gente talvez vai estar nessa primeira parte simplesmente em comunhão com Deus, conhecendo, vendo Ele fisicamente, abraçando, conversando, sabe? Conversando os irmãos entre os irmãos. Vai ser um momento do banquete, vai ser uma confraternização. Na metade desse tempo, enquanto isso o pau está quebrando aqui na terra, nesse meio tempo vão se agregar os santos da grande tribulação ao céu. Presta atenção comigo, amado. Presta atenção porque tem sentido. Aqui eu teria que voltar a ler Apocalipse, mas não me convém hoje. A gente vai começar a se embrulhar. Mas eu estou falando só do que eu sei de cabeça. Mas depois vocês vão lendo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Principalmente se o Espírito Santo te direciona. A Bíblia fala que até a metade da grande tribulação vai ter salvação na terra. Porque vai ser a chamada grande multidão, incontável, vestida com vestes brancas, com raminhos de palma nas mãos. E o apóstolo então pergunta, quem são esses vestidos de branco? Ali o anjo responde para ele, esses são aqueles que morreram, porque não aceitaram colocar nem o nome, nem o número, nem a marca da besta, e foram decapitados. Olha só, então na metade da grande tribulação você vai ver também a morte das duas testemunhas, e as duas testemunhas elas vão pregar pela metade da grande tribulação, pelo primeiro momento, os 3 anos e meio, elas vão estar ali evangelizando na praça de Israel. E televisão, internet vai estar filmando. E a Bíblia fala que até então vai vir e vão disparar nelas, elas vão morrer. Vão ficar 3 dias mortas em praça pública. Mas aí depois de 3 dias entra o Espírito Santo e elas ressuscitam. Deus sopra o fôlego de vida neles e eles vão ressuscitar. Com eles ressuscitando, vai ter um grande terremoto. Nesse grande terremoto, 7.000 pessoas vão morrer. Mas aí a Bíblia fala, aqueles que não morreram deram glórias a Deus e ficaram maravilhados. Mais salvação. Amém? Então, você vai ver ainda a salvação dos gentios na terra, na grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio. Uma outra prova de que vai ter muita luta e perseguição pela descendência da igreja na terra, você vê lá em Apocalipse capítulo 12. A mulher dera à luz a um varão que for arrebatado ao céu. E a mulher fugiu para o deserto, porque o dragão a perseguia. A mulher foge para o deserto. Então Deus prepara lugar para a sua descendência. Aí não fala mais mulher, fala para o restante da sua descendência por 3 anos e meio. Aí fala o número do dia, 1200, e aí eu me embrulho com o resto do número. Me perdoe, é muito número. Nesses dias, eu tô vendo número demais, então minha cabeça começa a dar tilt. Mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 que a mulher dera à luz a um varão que for arrebatado para o céu. Jesus, quando subiu ao céu, não foi arrebatado, ele foi elevado aos céus. E todos os olhos ali o viram. E ele subiu por entre as nuvens, depois vira 2 anjinhos e vira, fala, olha, o mesmo Jesus que vocês viram subindo, ele vai voltar. Né? Mas, o que acontece? A mulher dera à luz ao menino, o menino é arrebatado para o céu. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Jesus declara que tudo que Deus o deu, todo o reino que foi dado para Jesus, ele vai dar para nós. Então nós vamos literalmente governar com ele, ele é o cabeça. E nós vamos estar governando com Cristo por toda a eternidade. Aonde ele for, nós iremos com ele. Nunca mais vamos nos separar do nosso amado Salvador. E o restante da descendência da mulher. No livro de Apocalipse, mulher é igreja, tá? Então você vai ver a igreja que deu a luz ao restante da descendência. E essa descendência foge para o deserto. Deserto, toda vez que você vê falar de deserto na Bíblia, você ouve falar de provação, lugar de sofrimento, lugar de sobrevivência. No deserto, meu amado, a coisa é crucial. E em fato,
Esses santos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser alcançados, eles vão ser decapitados pelo anticristo e eles vão subir para o céu. Eles vão morrer. E ali então Deus os ressuscitará. E é então que fala que vai ser o tempo de dar o galardão. Por quê? Porque vai completar a Assembleia dos Santos na metade da grande tribulação. Por quê? Porque dos 3 anos e meio em diante, que é quando vem os flagelos, você não vê mais salvação de gentio. A Bíblia não fala judeu. A Bíblia fala gentio. Vão vir os flagelos, os homens vão morder a língua de tanto sofrimento e dor, mas vão amaldiçoar o Deus dos céus. Eu te convido a abrir o livro em Apocalipse e ler os flagelos. Você vai ver essa expressão. E não se arrependeram, e não se arrependeram, e não se arrependeram. Quer dizer, na segunda metade da grande tribulação, a coisa vai entrar para o judeu. Porque lá no final eles vão fugir para o Vale da Matança, que é o chamado Armagedon. É o vale, né? E vai ser o dia do Armagedon, que o próprio Cristo vai descer e vai intervenir. Porque se ele não descer e intervenir naquele dia, ninguém escapa. E ali está falando de salvação de judeu. A Bíblia fala em um dos livros dos profetas que quando eles veem o nosso amado Jesus descendo montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue, eles vão chorar e vão se lamentar como criança. Imagina, eles vão acreditar, é o nosso Messias, nós o crucificamos, nós o negamos, e é verdade, era verdade, nós o negamos por tanto tempo. E ali eles vão chorar igual criança, a Bíblia fala claramente, e ali o nosso Senhor Jesus salvará todo Israel, amém? Então, meus amados, aqui eu estou tentando falar tanta coisa, não tem jeito de entrar na Bíblia com tudo isso, porque senão seria um trabalho aqui de no mínimo umas 4, 5 horas, e não é esse o objetivo, mas são esses os acontecimentos, amém? A parábola da figueira, exortação à vigilância, porque aqui eu vou pular aqui, você continua lendo Mateus 24, vai ver toda a descrição do momento em que nós estamos agora, que é o período da igreja, porque os próprios apóstolos foram todos mortos, né, martirizados, só João que não. E você vai ver todas essas palavras de Jesus, né, chamado de o princípio das dores. Você depois vai ver o título A Grande Tribulação. Você vai ver finalmente a vinda do Filho do Homem, que começa lá no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. Mas aí então ele volta atrás e começa com a parábola da figueira e a exortação à vigilância, que é onde entra a geração. Olha só. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele começa agora a entrar aqui com um arrebatamento, que é uma outra conversa, mas olha só, o que eu falei no princípio do vídeo sobre geração? No ano de 2088, acho que é isso que eu escrevi na mão aqui, agora tá meio rabiscado, mas acho que é isso mesmo, 2088, quase 2090, vai acabar a geração de Israel. É por isso que ele fala, meus amados, que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, porque nós estamos falando aqui do final dos tempos, arrebatamento. Nós estamos falando da pré-tribulação ou da metade da grande tribulação. Nós estamos falando da outra metade da grande tribulação. Nós estamos falando do Armagedon e da vinda de Jesus. Finalmente, entrada do milênio. Quer dizer, nós estamos falando de 70 anos, do 2018 até 70 anos, vão para 2088, são 88 anos. Dentro desse período tem que acontecer tudo isso. É por isso que ele fala, a geração não passa. O que significa não passar? Não dá tempo da geração do brotar da figueira acabar, passar, ser extinta totalmente, sem que tudo isso aconteça. Em palavras curtas, o nosso amado Jesus Cristo está dizendo que o tempo vai se concluir, essa era, esse tempo do pecado, de Satanás ainda governando o mundo como príncipe deste mundo, ele vai terminar antes do passar da geração da figueira. Será que eu consegui ser clara?
Amados, é por isso que muita gente faz confusão, porque me perdoe o ruído de fundo, mas eu tenho uma máquina de lavar roupa que quando ela centrifuga, ela faz uma festa, é uma bagunça. Mas prestem atenção comigo, meus queridos, o que eu quero dizer mais uma vez, só para sintetizar bem. Tem muita gente que faz confusão nesse negócio da geração do brotar da figueira, quanto tempo é. E aí o pessoal, teve gente que começou a falar que se fosse respeitar o tempo da geração de Israel, do brotar da figueira, o mundo tinha que acabar em 2018. Porque eles fazem a conta, 1948 mais 70 bate em 2018. Então eles falam, em 2018 tinha que vir o anticristo. E é aí que tem confusão demais no nosso meio. Porque o povo não consegue colocar na cabeça que todo mundo que nasceu dentro dos 70 anos do brotar da figueira faz parte da geração do brotar da figueira. Então eu que nasci na metade, eu tenho 38 anos, preciso, justo, quer dizer, eu nasci 30 anos depois da geração da brotar da figueira nasceu, 30 anos, eu nasci na metade. Eu, Ana Paula, faço parte da geração do brotar da figueira. Só que passaram-se alguns anos, eu tive o primeiro filho no ano de 2007, depois de 2010 o outro filho. Eles também fazem parte da geração do brotar da figueira. E os filhos dos meus filhos ainda farão parte da geração do brotar da figueira. Significa que quem nascer até o ano de 2018, né, vai ter filho, e vai passar ainda 70 anos que esse povo tendo filho, ainda está dentro da geração do brotar da figueira. Porque é uma coisa multiplicada. São gerações. São quantas gerações vão caber dentro da geração do brotar da figueira? Dá para entender? Por isso que eu falei 7 no início. Acho que eu até me embrulho, né? E eu não volto aqui nesse 70 por 7. Mas é algo mais ou menos assim. É por isso que Jesus fala claramente, não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E a Bíblia fala que o céu vai se enrolar como um pergaminho. As estrelas vão cair do céu como uma figueira sacudida. Isso é passar céus e terras, céus e terra. Ah, amados, a coisa é longa, é profunda, meus amados, é profunda. Então, acho que deu para ser claro, né? Então ele fala aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi... Aí ele começa, o dia e a hora você não sabe, ninguém sabe, nem mesmo o Filho. Mas aí ele começa, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Porém, alguém entrou na arca. Quem entrou na arca estava apercebido que estava para vir um dilúvio. Olha aí, por isso que ele não está falando mais do final, da vinda própria dele com o pé na terra. Ele está falando do arrebatamento. Porque nos dias de Noé, alguém foi salvo. E nos dias antes da grande tribulação, alguém será salvo. É a noiva. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aí ele começa, olha cá. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Noé, ele estava no meio do povo que ia perecer no dilúvio. E Noé e sua família, 8 pessoas foram levadas. O restante foi deixado. Quer dizer, o dia e a hora nós não sabemos, mas os tempos sim, meus amados. Será como nos dias de Noé. E ele fala claramente, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai. Olha aí o discurso da vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas se considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí... muita gente pensa, então a hora que eu, que sou verdadeiramente a noiva de Cristo, não estiver cuidando, o Filho do Homem vai vir, eu vou ser pega de surpresa? Não, aí vai ser as 5 virgens nécias. Porque exatamente na hora que elas não vigiaram, o noivo veio e entraram para as bodas. Por que elas não vigiaram? Porque elas estavam sem azeite. E o que é o azeite? É o Espírito Santo na nossa vida.
Ai, eu quero falar tanta coisa, né? Eu começo falando um negócio e ali puxa para outra. O presente. Eu falei que eu queria deixar aqui para os irmãos. O presente que Jesus deixou para a igreja quando ele subiu para o céu foi o Espírito Santo. Foi 50 dias após a subida de Cristo nas nuvens. E está lá no livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí o nascimento próprio dito da igreja. Foi a era da graça, quando nosso amado Jesus morreu na cruz, quando ele disse está consumado, ali literalmente se inaugurou nos céus e na terra uma nova era, a era da graça. Olha que coisa linda. Nesse meio tempo, Israel ainda estava junta. Israel ainda era nação. Só que 70 anos depois veio o chamado Tito Flávio Vespasiano e arrebentou com tudo. A Bíblia conta e os historiadores contam que o povo de Israel fugiu. Foi aonde eles fugiram. É onde você começou a ver judeu na Europa, judeu na Ásia, judeu na América, nas Américas, né? Eles começaram a se espalhar pelo mundo inteiro naquele período. Você vê também que nesse período teve a perseguição da igreja, começou a perseguição da igreja. E com a perseguição da igreja, eles começaram a fugir. E se espalharam por todo o mundo. Israel deixou de ser nação. Ela foi tomada por ninguém, foi terra de ninguém por muitos anos, por séculos. Até que no ano de 1948, depois de tanta guerra, tanta coisa, você tem que pesquisar a história de Israel. Se você for na internet pesquisar a história de Israel, você vai ver que ela foi terra de ninguém por tanto tempo. Menos deles, ela foi terra de ninguém e ao mesmo tempo de todo mundo, menos dos judeus. E eles se dissiparam por todo mundo. Aí você vê, em 1948, firmando esse documento, proclamando Israel como nação, novamente. E ali foi o brotar da figueira. Ali no brotar da figueira é quando Israel entra em campo de novo, amados. É isso que eu quero dizer. Com o brotar da figueira, Israel entrou em campo de novo. E com Israel entrando em campo de novo, foi um grande sinal para a igreja entender que o tempo dela na terra está acabando. O tempo da igreja está acabando, porque nós estamos dentro da geração do brotar da figueira. É por isso que vários e a maioria dos pastores sérios e teólogos dizem: nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Não vai vir mais gente. Filho nasce todo dia, criança nasce todo dia. Mas nós somos a última geração. É onde muitos de nós se olham no espelho e falam: olha, eu ainda tenho 30 anos, 40 anos, eu não tenho ruga nem cabelo branco, eu não me verei assim. Eu mesma sou uma pessoa que tem essa convicção. Eu não consigo. Aliás, de vez em quando tá aparecendo agora uns cabelinhos brancos na cabeça, tá aparecendo aí, destaca, né? Uau, tô ficando velha, né? Cabeça branca. Levando em consideração pessoas jovens com cabelo branco, mas nunca foi meu caso. Eu sempre fui, cabelo meu sempre foi escuro, né? E agora começam a aparecer alguns fios. Mas eu olho pro espelho e falo: mas não vai ser toda a cabeça branca. Eu não vou ver isso. Eu não vou ver meus olhos enrugados. Eu não vou ver minha cara toda amassada por causa da velhice. Eu não vou ver as minhas mãos parecendo um graveto, né? Todo enrugado. Porque assim é quando nós envelhecemos, não é verdade? Eu não vou me ver com aquele olho que hoje é castanho, esse olho vai começar a ficar desbotado, com a catarata. Eu não vou me ver velha. Eu tenho essa convicção no meu coração desde sempre. Eu sempre vi todo mundo pelejando pela aposentadoria, seja no Brasil que aqui na Itália. Que coisa!
Que tem que trabalhar, tem que ter carteira assinada para ter aposentadoria. Eu nunca consegui me estressar com esse tipo de coisa. Eu nunca preocupei, nunca foi de mim. Eu não me preocupo com esse dia de amanhã. Aqui todo mundo se preocupa, o povo quer aposentar, quer garantir a aposentadoria e a pensão. Mas eu nunca pensei nisso. É como se alguma coisa dissesse para mim, você não vai precisar. Você não vai precisar. Você precisa do hoje e do agora, mas não do futuro, que o seu futuro não vai ser aqui. A sua aposentadoria está lá no céu. Ô, glória! Então, amados, o que acontece? O Espírito Santo desce. Aí eles falam, né, que os homens começam a falar cada uma na sua língua, aí alguns falam que eles estão bêbados. Aí o apóstolo Pedro faz um discurso no versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Ele volta lá no livro de Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali começou essa profecia do apóstolo, do profeta Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele simplesmente descreve o que vai ser o espírito da igreja, qual é a energia da igreja, o foco da igreja, o viver da igreja, o ser da igreja na terra. Você vê hoje pessoas que profetizam, que têm sonhos, que têm visão. Meu filhinho hoje, de 6 anos, levantou, veio quietinho. Ele sonhou realmente. Eu sei que ele sonhou. Mamãe, eu sonhei com Jesus hoje. Aí, o que você sonhou com Jesus? Eu sonhei que ele fez uma árvore seca ficar boa. A árvore estava seca, parece que ele fez a árvore ficar bonita de novo. Porque tem 6 anos e ele não sabe se expressar. Então, eu interpretei mais ou menos na palavra. Mamãe, tinha uma árvore que estava seca. E ele fez a árvore ficar bonita de novo. Depois, eu chamei ele para comer na nossa casa. Aí ele veio comer na nossa casa, mamãe. Eu falei, sim, que gracinha. Jesus veio comer com nós? Sim, mamãe. Só que estava vindo uma onda muito grande. Estava vindo uma onda? Sim. E o que aconteceu? Ele parou a onda. A onda não veio em cima de nós. E acabou o sonho. Olha só. Os nossos filhos terão sonhos. Meu menininho teve um sonho, meus amados, com o final dos tempos. Essa árvore que secou e que brotou de novo, ela pode muito bem ser o brotar da figueira, pode ser também a árvore seca representando os santos de Cristo que estão adormecidos e eles vão ser cheios do Espírito Santo e vão brotar. O avivamento que está acontecendo nesses últimos anos. Tá? Enquanto a apostasia, enquanto as igrejas estão se arrebentando aí fora de idolatria, feitiçaria, macumbaria, heresia e tanta loucura contra Deus, pecando contra o Espírito Santo sem parar. Por outro lado, Deus está chamando os seus. Chama você que está aí na sua casa. É esse caso, né? Eu não vou na igreja. Eu estou olhando os negócios aqui no YouTube e vim parar no seu canal. Estou gostando do que você está falando e eu estou gostando. Eu quero entender tudo isso. É Deus chamando você, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele te chamando. Sabe, nos últimos dias, desde a época dos apóstolos, o nascimento, desculpa a palavra errada, o nascimento da igreja, 2000 anos, começou o derramar do Espírito Santo e está até hoje. E aí ele fala que vai ter sinais e prodígios em cima no céu. E tem gente vendo sinal no céu e negando que isso são sinais do final dos tempos. Não é porque nós, meus amados, simplesmente estamos focados em olhar para o céu ultimamente, a gente fica olhando e tudo, não. Está acontecendo mesmo. No mês de setembro de 2016, vai ter o sinal de Apocalipse, capítulo 12, todo descrito no céu. Tem o vídeo aí, por que o ano de 2017 podia estar dentro do livro de Apocalipse. Se você olhar uns 4, 5 vídeos atrás, você vai ver esse vídeo. É um vídeo muito forte.
E não tem como negar, gente. Não tem como falar, isso não tem nada a ver com Deus, isso é coisa da astrologia, é coisa do espaço, sempre teve sinal, mas não tem nada a ver. Eu não quero crer que não tem nada a ver, porque lá em Gênesis, a palavra diz que Deus usaria o céu como sinais. E no mês de setembro é a festa das trombetas. E a festa das trombetas significa também libertação, saída, partida. Então a gente liga tudo. Podemos ser um bando de doido, mas eu prefiro ser doida, baseada nas profecias da palavra de Deus, que é vida para a minha vida, do que ser doida no mundo. Porque eu acho que doido de verdade é quem não acredita, eu acho que doido de verdade é quem não leva em consideração, eu acho que doido de verdade é quem se acomoda, eu acho que doido de verdade é quem combate contra as profecias, meus amados. A Bíblia fala, louco, esta noite virão pedir a sua alma. Vamos armazenar tesouro no céu, vamos juntar tesouro no céu, meus amados. Imagina comigo, e se for? E se em 2017, eu não estou falando que vai ser, mas e se em 2017 a igreja parte? E se em 2018? Mas vamos lá, pode ser até em 2019. Mas se nos próximos 3, 2, 1 ano, nos próximos meses, Jesus leva a gente embora? Se até agora todas as profecias da Bíblia aconteceram, não teve erro nenhum, não teve uma só que não deixou de acontecer. Só não aconteceu as que ainda tem que acontecer porque não chegou a hora, mas todas as demais, tem quem fala que mais de 90% das profecias bíblicas já foram todas cumpridas, e aí você fala, se 90% cumpriu, por que não cumprirá os outros 10%? Se o nosso amado Jesus respeitou todas as festas judaicas, e aí você tem que estudar sobre festas judaicas e como o nosso amado Messias se comportou, mas eu posso te dizer que ele respeitou todas. Por que ele não vai respeitar as últimas? As festas da chamada primavera? Então, meu querido, é questão de inteligência, sabe? É questão de dar consideração, é questão de prudência. Se eu tenho que ser vigilante, automaticamente eu sou prudente. E só para concluir, eu quero ler para vocês aqui como, deixa eu achar aqui, será que eu perdi? Aqui, ó. Como viviam os convertidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma coisa que eu pego de base nessa palavra é a chamada singeleza de coração, é a chamada alegria, é o temor. São sentimentos que só a noiva de Cristo tem. Infelizmente, eu falo infelizmente, nós não podemos mais partilhar o pão uns com os outros. Eu estou aqui, na minha frente tem um cesto de frutas, tem pera, tem maçã, tem mexerica, tem laranja e tem banana. Talvez você que está aí ouvindo essa pregação não tem nada disso na sua casa e você está passando por um momento de crise porque você está justo segurando o que você tem mesmo e você não lembra qual foi a última vez que você comeu uma fruta. Eu, Ana Paula, não posso tirar aqui 3, 4 bananas, um pedaço da pera ou uma mexerica e te dar. Eu não posso partilhar o meu alimento com você. Estou a 11 mil quilômetros de distância, sabe? Mas isso não tira de mim o temor a Deus, a singeleza.
esse amor que eu tenho por você como irmão e irmã em Cristo. E eu sei que aí do outro lado é a mesma coisa, é um sentimento recíproco. Nós não podemos nos ajudar materialmente, como estava aqui na época dos apóstolos, na época do nascimento da igreja. Talvez você que está me escutando é uma pessoa muito rica. Dinheiro para você é ser o último dos pensamentos. Mas talvez você está numa situação que você não conhece ninguém que está necessitado. Seu mundo é outro. E você não sabe nem como que eu posso ajudar aquele que é irmão verdadeiramente em Cristo. E aí você fala, sabe o que eu posso fazer? Eu posso orar. Eu posso chorar com os que choram. Eu posso procurar entrar nesse universo de Deus através das minhas orações de intercessão. Tem tantas situações, sabe? A gente está num mundo muito grande, somos 7 bilhões de habitantes. Mas eu sei, sabe, que quem realmente pertence a Deus, de algum modo tem isso no coração. Tem o temor, tem a singeleza, tem a alegria, tem a paz. A gente não tem medo de Donald Trump, a gente não tem medo de Temer, a gente não tem medo. O governo italiano caiu semana passada. Tiraram o presidente corrupto. Só que aí foi ontem, antes de ontem, colocaram outro no lugar igualzinho a ele. A fotocópia do governo anterior está de novo na Itália. Quer dizer, trocaram o sujo por um encardido, não mudou nada. Não pediram opinião. Pediram a opinião do povo, mas aí o povo foi e deu opinião. Na hora que a opinião do povo tinha que valer, eles foram prevalecer com a deles. E já reelegeram o presidente do jeito deles. E tá bom. Só que nós que somos de Cristo não temos problema. Puseram outro ladrão lá, que seja. Porque a Bíblia fala que o sujo vai se sujar ainda mais. E o limpo vai se limpar ainda mais. Essa é a realidade do mundo. O mundo jaz no maligno. Por mais que dê uma pequena melhorada aqui ou acolá, ele está todo lambuzado de pecado, de maldade, de iniquidade. Ele ainda está nas mãos do príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, meu querido, se você tem um pedaço de pão na sua mesa, glorifique a Deus, porque é Deus que está te sustentando, porque é Ele que sustenta o povo dele. Porque desse mundo a gente não vai achar sustento se não for da vinda do Senhor, se não for enviado por Deus, se Ele não trazer para nós a bênção na nossa casa, na nossa tenda. Não creia que vai vir do mundo, porque esse mundo te odeia. Então vamos segurar o cinto aí para viver um dia de cada vez. O que você puder fazer, faça. Produza, mas não deixe de vigiar. Não deixe de focar em Cristo. Porque está acabando. Eu tenho esse sentimento no meu coração. Está acabando, meu amado. Está acabando, minha amada. É questão de pouco tempo. E eu não quero ser pega de surpresa. E eu gostaria de todo o meu coração que nenhum fosse. Que nenhuma das pessoas que estão aqui comigo me ouvindo fosse pega de surpresa. Amém? E assim, lendo um pouco daqui, lendo um pouco dali, eu ainda não sei nem qual que é o título que eu poderia trazer para essa palavra de hoje, mas foi uma passeada boa pelo Evangelho dos Apóstolos de Cristo. O Evangelho da Igreja é: arrependa-te. Salve a tua alma enquanto é tempo. Entregue a tua vida completamente à dependência nas mãos de Cristo. Deixe que o Espírito Santo guie o teu coração. Quando a gente coloca uma ata, uma venda nos olhos e alguém nos guia, a gente não sabe para onde essa pessoa está nos levando. Mas se alguém de confiança, a gente pode esperar só o bom, o bem desta pessoa. Ela vai me levar para algum lugar que eu vou estar bem, estarei seguro, não me farei mal. Então coloque a venda na carne e deixe o Espírito Santo guiar o teu espírito a partir de hoje. São tantas coisas que a gente precisa aprender. Mas se a gente for querer aprender pela força do nosso próprio braço, a gente vai ficar igual muitos que estão aí, acumulando conhecimento e vazios. Não tem fé, não tem esperança, são descrentes,
Ah, Jesus vai demorar muito ainda para voltar. Ah, nós ainda temos muito para fazer. Esse mundo ainda tem muita coisa para acontecer. As profecias estão berrando, mas eles batem o pé falando que ainda não está na hora. Não. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe Ele levar você. E você pode ter certeza que Ele vai te dar toda a instrução, todo o entendimento, toda a sabedoria que você precisa. Ainda que você precise aprender tanto, ainda que talvez hoje você ouviu esse vídeo, foi a primeira vez e foi tanta coisa que você ouviu que você está assim, eu não sei de onde que eu começo, é tanta informação que eu estou perdido. Mas eu sinto uma paz tão grande no meu coração e eu sinto um apetite de querer aprender mais. Olhe, isso é o Espírito Santo te convencendo que você está indo na estrada certa. Você ainda não sabe bem onde está pisando, mas Ele vai te levar por águas calmas. Porque o Senhor é bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E assim, meu querido, minha querida, deixo só uma aspas aqui, porque eu não gosto de deixar confusão. Eu falei 70 vezes 7, né, no Contando a Geração do Brotado da Figueira, não sei de onde é que eu tirei isso, e não tem muito sentido. Então, apague isso que eu falei, porque foi confusão da minha cabeça. A realidade é que eu quero falar tanta coisa, eu empolgo, eu vou querendo, porque tudo que eu vejo tem tanto para se dizer, sabe? Quando eu abro a Bíblia e eu leio um pedacinho aqui, leio outro pedacinho ali, brota, é como uma fonte que começa a transbordar de tanta coisa e eu vou querendo passar isso tudo, eu vejo, sabe? Tanta coisa em tudo que eu leio na Bíblia que a vontade que eu tenho é de continuar fazendo aquilo. Então, de vez em quando eu me perco, eu me embrulho, porque entra um pouco o racional, né? Num lapso de tempo a gente começa a ir pro racional e começa a querer explicar demais e às vezes só gera confusão. Então me perdoem de coração, mas foi falado. E eu acredito que deu para entender direitinho o negócio da geração, tá? Ela não acaba enquanto o último ser humano que nascer depois de 70 anos, quer dizer, 2018, né? O cara ainda nasceu é o último que pegou o trem. Eu chamaria do trem da geração do Brotado da Figueira. É o último trem que passa. E o último que entra nesse trem, ele nasce ali no finalzinho dela. Ele ainda vive 70 anos e essa geração ainda está lá, está de pé. O filho desse já não faz mais parte porque já nasceu em 2019, virou o relógio, virou o calendário, já não faz mais. Ele vem da descendência de um que nasceu dentro da geração, mas ele já não mais faz parte da geração. Porque geração nada mais é do que contagem de tempo. Então, enquanto o tempo corre dentro do favor desse parâmetro, a pessoa está dentro, mas virou o tempo, virou a geração. Amém? Então, só para clarear mesmo, eu não quero trazer confusão, e que o Senhor possa te abençoar, minha querida, meu querido, com muita sabedoria, com muito discernimento, com muito entendimento, que Ele possa realmente abrir seus caminhos e que você possa caminhar em santa paz, até o glorioso e grandioso dia que se aproxima, tá bom? Fique na santa, poderosa e graciosa paz de Deus. Amém, amém e amém.